tornar a mulher e o marido completamente nus, nessa visão, nessa questão da nudez bíblica e da nudez que Adonai está falando conosco. Então, essa interdição é por causa do ambiente sagrado, que ele vai distinguir de todo o ambiente profano. Veja aqui na Parashá, mais à frente um pouquinho, Êxodo capítulo 28, do versículo 41 ao versículo 43. 28, do 41 ao 43, terminando o capítulo 28 do Êxodo. Depois eu vou salientar o versículo 43. Vestirás com eles Arão, começa do 40, também farás túnicas, cintos e tiaras para os filhos de Arão, para glória e ornamento. Vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Estender-se-ão da cintura às coxas. Então estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois deles. Aqui em outra tradução diz assim, para que eles não venham portar agravo perante o povo e perante Adonai, tornar a coisa mais grave, mais difícil de suportar. Porque quando aquele que está aqui na frente ensinando a vocês, e ele está nu, despido, ele torna-se muito difícil de suportar as coisas, porque o rebanho começa a comentar e a falar atitudes e comportamentos de quem está ensinando que deveriam ser corretas, claras e transparentes. Então, torna-se difícil de suportar uma situação dessa no meio do rebanho. Difícil de suportar, porque alguns enxergam espiritualmente através do sopro sagrado, outros ficam sem enxergar e a coisa continua assim. Então, vai haver no meio do rebanho uma afronta, uma injúria, uma ofensa grande. As coisas ficam muito difíceis quando isso acontece. Então, nós temos na Bíblia o capítulo 16 de Ezequiel, o capítulo 17 de Ezequiel, o capítulo 18 de Ezequiel, que vai tratar da nudez. Vai tratar da nudez. Todo o capítulo, praticamente. Vai lá no capítulo 16 de Ezequiel. Porque os profetas começam a falar por causa da visão que eles têm espiritual, que consegue ver, Adonai mostra pelas atitudes e comportamentos o interior. Então, Ezequiel vai dizer assim, no capítulo 16 de Ezequiel, o versículo 7 e 8. Olha o que ele vai dizer aqui. Ezequiel 16, 7 e 8. Capítulo 17, o capítulo 18 também. Olha o 7 e 8 do capítulo 16. Eu te fiz, está falando sobre Jerusalém fiel. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. E crescestes e te engrandecestes. E alcançastes grande formosura. Tornou-se rigidamente orgulhosa a cidade tão desejada e tão amada por Adonai. E alcançastes grande formosura. Formaram-se os teus seios, cresceu o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Toda uma posição elegante, mas para Adonai nua e descoberta. Passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Eterno Elohim, e tu ficaste sendo minha. Aí Adonai, quando ele diz algo é meu,
ele vai purificar. Mas se prepara. Sandra Machado deve estar na internet. Ela teve um sonho, que ela estava presa, ela está me ouvindo, dentro da Torá, e eles apertando o rolo. Foi esse o sonho que a Sandra Machado teve. Ela estava no meio do rolo. Já viram quando eles fecham o rolo aqui? Eles prendem aqui, eles amarram ali as pontas para ela ficar firme. Ela estava lá dentro. É assim que Adonai vai fazer com cada um de nós. Quando ele olhou para esta casa, viu em nós, Filipe, uma condição de anunciar Torá, de levar ao povo a palavra. Ele vai colocar dentro dela e apertar cada um de nós. Aí vocês vão ver. Foi, o Léo está me lembrando. A segunda notificação da instituição à parte hospital foi ano passado. Que nós voltássemos lá e fizéssemos a minhá, porque ele vai purificá-la. Porque eu te vi imunda, não foi? Eu te vi envolvida no teu sangue. Aqui, antes disso aqui, ó. Aqui, ó, o versículo... olha só. Começa a ler do 4. Quanto ao teu nascimento, depois eu ouvi toda a história do nascimento da instituição. Imundícia pura. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com sal para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes fosse lançado em pleno campo, pelo nojo de ti, no dia em que tu nascestes. Passando eu por ti, vi-te. Quando Adonai vê, vi-te, banhada no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Ele decidiu arranjar um jeito de melhorar a qualidade de vida, provavelmente dos que trabalham, da própria instituição, dos que vão frequentar, porque precisa abençoar o povo, mesmo que seja uma instituição não religiosa, mas ela é de função para a saúde do povo. E ele vai agir. Esse é Adonai. Esse é Adonai, quando ele decide. Então, olha o capítulo 22, o versículo... se você passar pelo 17, você vai ver aqui, mas o 17 diz assim, quer ver? 18. Olha o versículo 7. Não oprimindo a ninguém, no capítulo 18, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes. Cobrindo o pobre com vestes. Porque ele não tem acesso à aprendizagem. Ele não tem acesso. Ele não foi criado em meio à Torá. Ele não foi educado. Então ele está nu. Você precisa vestir. E eu preciso vesti-lo, né? Ezequiel 18, foi o que eu li. Olha o versículo 16. Não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes. Ele vai repetir isso aí. É função nossa. Então, mas antes de você e eu irmos para lá, para o Ayalon, para fazermos todas as atividades de assistência à população, ele vai fazer aqui, ó. Senão nós não chegamos lá. Nós não faremos bem lá. Pelo contrário, seremos completamente achacoalhados pelo Eterno. Olha o versículo 36 e 37 do capítulo... Não, está errado isso aqui. 22 não tem 36 e 37. Eu errei alguma coisa aqui. O juízo do Eterno, a nudez, a exposição à vergonha, o Eterno disse que ele fez tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Eterno porá, Isaías, no capítulo 3, versículo 7, não precisa ir lá.
Ele diz que ele fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Eterno porá descoberto toda a nudez das filhas de Sião. Você vai entender agora mesmo por que ele está insistindo com isso, com essa questão. Isaías, no capítulo 13, eu gostaria de ir a Isaías, capítulo 13. 16, porque eu anotei errado ali. Isso aí é o sono de madrugada que faz errar. Isaías 13, é verdade. Isaías capítulo 13. Eu nunca tinha visto isso aqui. É o juízo sobre a Babilônia. Olha aqui. Vocês se lembram do conselho de Jetro a Moisés, no capítulo 18 do Êxodo, quando Jetro diz assim: procure homens que não sejam avarentos, que não sejam amantes de si mesmos e avarentos, cobiçosos. Esses homens, Moisés vai encontrá-los e vai colocar responsável por 50, por 100, por 500 e por 1000 em toda a comunidade. Só que eles eram homens de verdade. O homem avarento não é homem de verdade. Não estou falando de masculinidade, não. Estou falando de homem que obedece Torá. Que é o conselho de Salomão. Olha aqui, no versículo 12, versículo 11. Visitarei sobre o mundo a sua maldade. Ele vem falando da destruição que ele vai produzir sobre a Babilônia. Agora o profeta diz assim: visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos cruéis, farei que um homem seja mais raro do que o ouro. É aquele homem lá que está escrito em Êxodo, capítulo 18. Um homem de verdade seja mais raro, olha aqui, que o ouro, mais escasso do que o ouro fino de Ofir. Isso é os últimos dias. Homem de verdade que é capaz de enfrentar Adonai e dizer: eu errei, eu pequei, eu estou nu, eu preciso consertar a minha vida, porque todo aquele que faz isto de verdade, ele encontra um espaço enorme com Adonai. Ele diz aqui, olha só, o oráculo, versículo 1, acerca de Babilônia, o qual viu Isaías, filho de Amós, alçar uma bandeira sobre o monte rescalvado. Ele vai dizer assim: desnuda o monte, ponha-o sem nada. Olha só, e levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregados. O Eterno dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante desde a extremidade do céu, o Eterno e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Babilônia vem de Babel, onde o homem de tanta arrogância quer construir uma torre para se elevar diante de Adonai. Por isso que ele vem falando desse homem arrogante. Uivai, pois, que o dia do Eterno está perto. Virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Haverá um desespero total. Pastora Santos, você está fazendo terror conosco. Não, eu estou lendo o profeta Isaías, não é profecia minha. Por isso que nós devemos mudar de posições e buscar nos vestir. Estar vestidos. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais e se angustiarão. Como a parturiente, cada um se espantará do seu próximo,
Os seus rostos serão rostos flamejantes. Vede, o dia do Eterno vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo 13, pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Eterno dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Cada um será como a corça que foge, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será trespassado, todo o que for apanhado cairá a espada. Que espada? Uma espada física? Um objeto físico, essa espada espiritual chamada Torá, que corta dos dois lados. Ela corta para destruir e corta para construir. Ela é cortante. Então, a zombaria, você conhece muito bem o texto. Você canta todo dia. A zombaria que Edom fez com Jerusalém, as palavras de Edom, no capítulo 37, 137, no versículo 7 do livro dos Salmos, é arrasaia. Arrasaia. Pode também significar desnudaia. Desnudaia foi o desejo do inimigo, nos dois sentidos, de arrasar e de desnudar, até as nádegas. Desnudaia, desnudaia até as nádegas, para mostrar a sua nudez. Era isso que Edom desejava para Jerusalém, a cidade santa. Descreve Jerusalém quando a mulher está sendo atacada. A Torá fala da cobertura para a pele. Vamos lá, Êxodo capítulo 22, que nós temos que entrar nessa questão da pele. Êxodo 22, versículo 26 e 27. Se tomares em penhor, olha aqui, ó, a veste do teu próximo, que está lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque é a única cobertura, é a vestimenta da sua pele. Essa cobertura que a Torá está falando é uma cobertura espiritual. Aí você vai ver que Jó, no capítulo 2, Satanás vai tentar negociar esta cobertura com Adonai. Ele vai dizer pele com pele, pele por pele. Ele está tentando negociar com Adonai essa cobertura. Porque ele sabe que o homem sem Adonai não permite ele tocar na vida, matar Jó. Mas ele toca em Jó. É isso que ele tenta fazer conosco o tempo inteiro. Tentar negociar para que nós fiquemos desnudos. Aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Porque a única cobertura é a vestimenta da sua pele, em que se deitaria. Quando clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Adonai diz. O manto é salma no hebraico. É a roupa quente, ampla, lanosa, de lã, semelhante à lã, que reveste diretamente a pele. A túnica é sinla no hebraico, aquilo que cobre. Parece designar uma veste mais rica, menos comum que a salma, pois é a cobertura espiritual. É dessa que Adonai está falando, que você viu no filme. Uma manifestação de demônios ali, num rito sagrado para aqueles índios, para que aquele rapaz, cumprindo aquilo ali, aquele visitante que vocês veem que ele põe, a tribo é tão violenta que o põe para trabalhar com as mulheres para diminuí-lo.
depois vão exigir dele passar por aquele doloroso processo para que ele faça parte da tribo. É a cobertura espiritual que eles querem arrancar dele. E se arranca. Demônios se arranca. Mas só se Adonai permitir e você autorizar que assim faça. Né? Sim, é a única coberta. Ela, sua túnica para a sua pele, em outra tradução. Em que ele se deitaria, e assim, quando ele vociferar para mim, eu ouvirei, sim, eu, o agraciador. Porque ele só tem esta cobertura. Eu e você só temos essa cobertura sobre a nossa pele. Então, você se lembra quando Paulo diz assim, escrevendo aos Tessalonicenses, ele está falando de uma capa, não é essa cobertura. Ele diz assim, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade. Ele não está falando desta cobertura da pele. A cobertura da pele é que recobre o corpo do homem e dos animais. Entre os vertebrados, a pele se compõe de uma epiderme. Está aqui o médico que pode me consertar se eu estiver errada. Protetora por uma camada córnea e seus anexos de uma derma, muitas vezes desdobrados em uma hipoderme, está certo? Que possui numerosas funções. Tato, pelos corpúsculos táteis, a pele possui tato. Ela é excreção do suor, pelas glândulas sudoríparas. Ela é regulação térmica, é a pele que recobre todo o nosso corpo, e a importância dela, quando eu me exponho sem proteção ao sol físico. Você vai ter que olhar esses detalhes do valor da sua pele e por que os inimigos do homem têm tanto interesse de descobrir, deixar você sem essa roupagem espiritual. Aí você verá que tem ditos populares que dizem assim, eu vou entrar na pele de estar no lugar de outro. Tirar a pele é explorar. Tirar o proveito, cobrar abusivamente ou desonestamente, ao ferir lucros ou donativos, abusando. Isso tudo aí é despir a pessoa, arrancar a veste que está sobre ela. Tudo isso aí. Explorar a assistência social. A assistência social, ela é pública, ela pertence a todos, é um direito de todos serem assistidos. Você sabe muito bem que a pele humana, embora possa designar aquilo que cobre externamente o corpo, nós temos a cobertura espiritual. Leia Lamentações, capítulo 3, versículo 4. Depois Ezequiel, capítulo 37, de 6 a 8. Primeiro, nós vamos em Lamentações de Jeremias, porque Jeremias viu tudo isso. Esse texto de Jeremias é lindíssimo. 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 Olha o versículo 4. Ele está reclamando daquilo que Adonai fez com ele. Levantou trincheiras contra mim. Não, fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Ele quebrou os meus ossos. Jeremias está dizendo. Devido ao sofrimento para o povo entender Torá. É isso. Levantou trincheiras contra mim, me cercou de amargura e trabalho.
Fez-me habitar em lugares tenebrosos como que estavam mortos há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Como urso de emboscada, como leão em esconderijos, ele desviou os meus caminhos, fez-me em pedaço e me deixou desolado. Jeremias sai de Jerusalém, autorizado por Nebuzaradão, que ele poderia permanecer na terra ou ir com o povo fez Jeremias ir com ele para o Egito. Ele chega no Egito, imagina, o profeta deixa a sua terra, viu a sua terra se tornar desnuda e desolada. Agora ele tem que seguir com o povo para o Egito. Ezequiel foi lá para cima, tendo as visões, lá lá próximo ao Eufrate. Você lendo Ezequiel capítulo 1, você vai ver que ele também deixa Jerusalém. Ele deixa a sua terra. Então, o sofrimento do profeta é uma coisa terrível. Ele sente o desamparo, que o povo está sendo desamparado. Ele sente na sua pele. Então, ele diz assim, ó, embora entristeça alguém, versículo 32, ele usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele reconhece que Adonai não nos machuca, porque ele tem prazer na dor, mas ele, quando nos vê nu, ele vai nos atingir. Se ele definiu te salvar, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, privar o homem de justiça, não veria o Eterno. Quem é aquele que diz assim acontece quando o Eterno não mande? Não é a boca do Altíssimo que sai o mal e o bem? Não é dele que nós oramos todos os dias, Isaías? Que ele que faz o bem, que faz o mal, mas ele não nos entristece de bom grado. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Experimentemos e vejamos se estamos nus. E voltemos para o Eterno. Levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Elohim nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. O homem, irmãos, vocês se lembram daquele cantor aí, como é? Que morreu, que mudou a cor, tentou mudar a cor da sua pele. Como é que é o nome? Michael Jackson. Um louco. Tentou mudar a sua cor, da sua pele. Você não mexe na sua pele você não consegue mudar a cor dela. A Bíblia diz isso. Olha aí Jeremias 13 para você ver. Volta aí um pouquinho. Se você vai ver, se você consegue. Nós somos incapazes. Só as doenças podem escurecer a nossa pele. Ou clarear, porque a lepra a lepra clareia. Então, olha aqui o capítulo 13 de Jeremias, a partir do versículo 22 a 26, olha. Quando disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades. Se descobriram as tuas fraldas, eu te coloquei com as nádegas de fora. E os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Eu vos espalharei como o restolho que passa, arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Eterno. Porque te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas, aparecerão as tuas nudez. Então é o próprio Adonai que vai fazer aparecer a nudez
para que sejamos corrigidos. É isso aí que ele diz aqui, ó. Vi as tuas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos de lascívia, a tua desavergonhada prostituição. Vi as tuas abominações sobre os outeiros e nos campos. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? É o que eu falei, que as doenças podem endurecer a pele, escurecer e endurecer a pele. Você conhece toda a legislação da lepra? Toda ela. Prescrita na Torá em Levítico capítulo 13. Mas aqui você vai, Lamentações, é Jeremias que fala no capítulo 4, no capítulo 5, 10, ele vai dizer sobre esse escurecimento da pele, sobre essas doenças da pele, que vão endurecer a pele. Então, você tem algo precioso, e eu tenho, que já cobre o nosso corpo. Mas ela fala de uma cobertura muito maior, espiritual. E ele estava falando de um professor aqui na casa, nu, e os alunos todos nus. Sentado aqui nos arredores, num espaço da casa. Por isso que quando eu olhei a Torá e vi que nós estamos prosseguindo aí para conhecer essa questão da nudez, e da questão da importância da nossa pele, que já tem uma cobertura natural, e eu preciso protegê-la, mas eu preciso ainda buscar, de livre e espontânea vontade, essa cobertura espiritual sobre a minha pele. O profeta Miqueias indica a expressão arrancar a pele, para indicar os maus tratos infligidos pelo inimigo. Aí ele está falando, Miqueias, no capítulo 3, 2 e 3, dos governantes e dos líderes injustos. Que nós sabemos que nós temos líderes chamados líderes espirituais, que arrancam a pele da ovelha, porque levam os seus recursos físicos para eles comprarem gado, para eles comprarem helicóptero, aviões, terem grandes fazendas. Se eu não vou levar nada daqui desta vida, nada, nada. Eles estão colocando a população, são governantes. Vai lá em Miqueias. Miqueias no capítulo 3, versículo 2 e 3. Aqui está falando de líderes. Ele diz assim, começando o versículo 1, então eu disse, ouvi vós chefes de Jacó, está vendo? Está falando de líderes. E vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima de seus ossos? Tem um pastor aqui em Vitória, que ele arranjou uma confusão há muitos anos atrás. Ele arranjou uma confusão comigo. Comigo não, conosco do retorno. Ele leu a epístola de Judas e falando que nós somos nuvens sem águas. E tinha uma ovelha nossa dentro da congregação dele. Quando eu recebi aquilo ali, eu chorei muito por causa do retorno. Porque nós temos que retornar para a Torá. Ele continua grandão, gordão, ganha milhões. Continua. Mas eu peguei um vaso de barro, mandado por Adonai, fui lá na porta dele. O vaso vai ser quebrado desse jeito. Porque o Eterno disse, ele é uma ovelha prateada, ele é uma raposa prateada. Ele come, destrói a pele, come a carne, deixa só os ossos. A congregação entrou em escândalos e escândalos públicos, que ele acobertava coisas extremamente erradas para a cidade. Isso é deixar o rebanho nu, sem roupa. Aqui, que comeis a carne do meu povo,
e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Foi esse texto que ele me deu, que eu nunca mais esqueci. Quando o chamou de raposa prateada. Está pensando que tem pouca ovelha? Não, tem ovelha para sustentar todas essas coisas. Então, vai lá para você ver a conversa de Satanás com Adonai, trocando pele por pele. Jó, capítulo 2. A troca, a expressão de, você vai ver depois, de escape de Jó por um triz. Adonai que deu escape a ele das mãos de Satanás. Olha aqui, Jó capítulo 2. O bicho é sujo, né? Olha aqui. Capítulo 2 de Jó, versículo 3. Capítulo 2 é 3. Começa do 3. Então o Eterno disse a Satanás: observastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Elohim e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me excitasses contra ele para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Eterno: pele por pele. Está vendo aí? Pele por pele. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Ele quer aqui uma negociação com Satanás, pela vida do homem. Aí Adonai diz: mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti. Satanás que diz: na tua face. Disse o Eterno a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Eterno e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se rapar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Elohim e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Vai lá em Jó, capítulo 19. Olha que coisa bonita isso aqui. Jó, capítulo 19, a partir do versículo 20. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes, de tanto que ele foi ferido. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Elohim me atingiu. Por que me perseguis como Elohim me persegue? Da minha carne não vos fartareis? Quem me dera fossem as minhas palavras escritas, que fossem gravadas num livro, com pena de ferro e com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive. A certeza de Jó era essa. E que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Elohim. Deixa Adonai tratar. Vê-lo-ei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu e não outros, com o meu coração anseia dentro em mim. Se disseres, como perseguiremos, visto que a raiz da aflição se acha nele, temei vós mesmos a espada, pois o furor traz os castigos da espada. Então sabereis que há um juízo, que Elohim vive, e que se levanta em nosso favor sobre a face da terra. É dura essa questão da pele, né? Dura. A palavra indica pele de animais após o esfolamento, despojar da pele.
Foi o que aconteceu com Jó. Ferir, tirando uma parte da pele, é produzir impressão desagradável. Fazer pagar muito caro é esfolar o animal. Pagar muito caro pelos nossos próprios pecados. Com exceção da pele do Leviatã, após o arpoamento. Adonai vai conversar com Jó sobre esse Leviatã. Quer ver? O tabernáculo usava peles, cobrindo o próprio tabernáculo. A arca era coberta com peles, tinham cobertura de peles. Os sacrifícios, principalmente os sacrifícios dos sacerdotes da comunidade, a pele do animal tinha que ser consumida. Tinha um direcionamento, um direcionamento correto na Torá para ela, por respeito. Olha aqui, Jó no capítulo, ele vai falar sobre esse Leviatã, olha, no capítulo 40 de Jó. Ele vai dizer, quem pode, versículo 24, pode alguém capturá-lo pelos olhos ou apanhá-lo em armadilha e lhe furar o nariz? Está falando do Leviatã. Podes pescar com o anzol o Leviatã ou ligar a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda ao seu nariz ou furar a sua queixada com um gancho? Ele te fará muitas súplicas. Ou te falará com palavras brandas? Fará ele um acordo contigo para que o tomes por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas? Os teus sócios negociarão com ele, o repartirão entre os negociantes. Podes encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de fisgas? Não consegue. Se puseres a mão sobre ele, lembrar-te-ás da peleja e nunca mais o intentarás. Toda a esperança de apanhá-lo é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Ninguém é tão feroz que atreva a despertá-lo. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Tudo que está debaixo do céu é meu. Então, o que ele está falando com Jó? Ele está falando com Jó, que Jó não tem condições de acrescentar um côvado a nada. A nada, a sua estatura. Um fio de cabelo à sua cabeça. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Tudo que está debaixo do céu é meu. Não calarei a respeito de seus membros, nem da sua força, nem da graça da sua estrutura. Quem lhe pode tirar a vestimenta externa? Quem pode tirar o couro do Leviatã, que nem penetração de arpão consegue atingir? Arpão é para instrumento de pesca, para pescar peixes grandes, como baleias. É isso que é o arpão. Serve para, é um gancho enorme que serve para uma abordagem. É assim que Adonai faz. É assim que Adonai faz. Ele usa um gancho para a nossa abordagem. Mas ele vai questionar conosco, porque ele deu tudo. Ele vai questionar com o homem. Ele vai mostrar o que ele mostrou a Jó. Mas Jó permaneceu firme em todo questionamento. Jó disse, como nós lemos, o meu Redentor vive. Apesar de toda a luta, é isso que nós devemos fazer para permanecer vivos. Para permanecer vivos, não para permanecer vestidos. Vestidos. A roupa feita de pele pode adquirir praga, lepra, branca, e ela tem que ser queimada, diz a Torá. Vocês usam as peles dos animais para vestir, os grandes artistas aí, mas ela pode adquirir uma lepra, tanto quanto o corpo do homem. Porque aquele que a usa, que tenta se cobrir com a pele de outro animal, ele está mais descoberto que tudo. Adonai traz uma lepra para a pele do animal que está sobre ele. Porque ele está tentando se esconder sobre outro animal. Você tem que, com toda firmeza e dedicação, buscar uma cobertura que vem de Adonai. Uma vestimenta sagrada.
uma vestimenta espiritual, para nós podermos sobreviver nesses nossos dias tão difíceis. Semana que vem, quem for ensinar a Paraxá, já tem lá a vestimenta no capítulo 22, vocês viram ali. Não deixe o sol se pôr, devolva aquele o qual você está com a roupa dele, com aquilo que precisa ser devolvido, aquilo que é espiritual, que pertence a ele, que você tomou. Devolva até o pôr do sol. É isso que a Torá está dizendo. Que o Eterno nos abençoe muito, 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 por conhecermos estas coisas e Ele revelar aquilo que nós precisamos aprender para que nós possamos nos tornar melhores para Ele, para os outros, atendermos as pessoas e não pensarmos tanto só em nós mesmos. Que o Eterno abençoe esta casa e abençoe a cada um de nós e a todos aqueles que estão na internet conosco. Que a paz do Eterno durante toda a semana que nós vamos entrar agora mesmo esteja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.